Guerra entra no 6º dia. A China conversa com a Ucrânia, muda o tom da diplomacia e promete esforços para o fim do conflito. E você vai ver também. Ataque à torre de TV em Kiev mata 5 pessoas e tira a emissora do ar. Presidente ucraniano faz apelo à União Europeia para que membros do bloco provem que estão do lado da Ucrânia no conflito com a Rússia. Ajuda humanitária, ONU pede que países ajudem as vítimas da guerra. O drama dos jogadores brasileiros e suas famílias para saírem da Ucrânia. E ainda, o aniversário de 457 anos do Rio de Janeiro, uma das cidades mais procuradas por turistas no mundo por suas belezas naturais. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h30 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. O ministro das Relações Exteriores da China conversou hoje por telefone com o chanceler da Ucrânia no primeiro diálogo formal entre os dois países desde que a Rússia deu início à guerra na última semana. O diálogo, de acordo com os relatos oficiais de ambas as diplomacias, sinaliza uma mudança de tom na abordagem chinesa ao conflito. Pequim é aliada de Moscou e até agora se absteve de condenar a invasão nas reuniões do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Na conversa, não houve qualquer crítica por parte da China à ofensiva militar da Rússia ou ao presidente Vladimir Putin, mas o chinês expressou algum nível de solidariedade a seu homólogo em Kiev, ao se dizer extremamente preocupado com os danos aos civis da Ucrânia. E pelo menos 5 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas no ataque aéreo à torre de televisão de Kiev. A Rússia intensificou o cerco à capital ucraniana no 6º dia de guerra. Este vídeo mostra o momento em que a torre de televisão de Kiev é atingida por um ataque russo. O bombardeio deixou mortos e feridos, além de provocar a interrupção da transmissão de canais de TV. As informações foram divulgadas pelo Ministério do Interior da Ucrânia no Facebook. A estrutura principal continua de pé, mas o ataque no 6º dia da invasão do país por tropas russas atingiu equipamentos e os canais não vão funcionar durante um certo tempo. O governo disse que os sistemas de emergência farão o possível para que algumas emissoras restabeleçam sua transmissão em breve. A torre de televisão fica no mesmo bairro do sítio de Babi Yar, um lugar onde os nazistas mataram mais de 30 mil judeus em 2 dias em 1941. Este local é um importante memorial. Horas antes, a Rússia avisou que atacaria as infraestruturas dos serviços de segurança ucranianos em Kiev e pediu a retirada dos civis que vivem perto destas unidades. As tropas de Vladimir Putin intensificam os esforços para tomar a capital. Durante a noite, imagens de satélite da empresa americana Maxar capturaram uma coluna de mais de 60 quilômetros de veículos e artilharia se movendo na direção de Kiev. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo hoje à União Europeia, pedindo para que membros do bloco provem que estão do lado dos ucranianos no conflito com a Rússia. Um dia antes, na segunda-feira, ele assinou um pedido oficial para que seu país seja incorporado ao bloco. No dia em que a Rússia intensificou a ofensiva em território ucraniano, o líder fez um apelo dramático à União Europeia. Без вас Ucrânia буде самотня. Sem vocês, a Ucrânia vai ficar sozinha. Provamos nossa força. Provamos que, no mínimo, somos exatamente iguais a vocês. Такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Então provem que estão conosco. Provem que não vão nos deixar ir. Provem que são verdadeiros europeus. Então a vida vai vencer a morte e a luz vai vencer a escuridão. Glória à Ucrânia. А світ темряв. Слава Україні. Após seu discurso, Zelensky foi aplaudido de pé pelos eurodeputados. Na véspera, o presidente assinou um pedido formal para que seu país faça parte do bloco europeu. A União Europeia está sob forte pressão para conceder a proteção à Ucrânia.
Mas, tradicionalmente, o processo de adesão ao bloco implica vários anos de negociações e reformas internas. A presidente da Comissão Europeia destacou que a guerra na Ucrânia pode afetar todo o continente. O destino da Ucrânia está em jogo, mas nosso próprio destino também está em jogo. A presidente da comissão também anunciou mais de 500 milhões de euros para enfrentar as consequências humanitárias em território ucraniano. As Nações Unidas lançaram hoje 2 apelos humanitários coordenados. O objetivo das medidas é socorrer as famílias que estão fugindo dos ataques russos na Ucrânia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a meta é angariar fundos para ajudar a população que continua na Ucrânia, além de buscar o atendimento das necessidades dos que procuram refúgio nas nações da região. Guterres lembrou que a ONU já repassou 20 milhões de dólares do seu Fundo Central de Resposta a Emergências para ampliação dos trabalhos humanitários. Ele ressaltou que a comunidade internacional precisa se mobilizar para apoiar e financiar os apelos. O dirigente da ONU lembrou ainda que o número de pessoas afetadas pela guerra continuará subindo e explicou que os recursos servirão para que as agências humanitárias consigam tratar todas as necessidades dos deslocados pela crise. A diretora executiva da Unicef, Catherine Russell, disse que a agência está recebendo relatos de hospitais, escolas e instalações de água e saneamento sob fogo na Ucrânia, com explosivos sendo lançados em áreas povoadas. Russell afirmou que há crianças entre os mortos e feridos, sendo que as sobreviventes estão traumatizadas pela onda de violência. A diretora executiva reforçou o apelo internacional para o fim de todas as operações militares na Ucrânia. E em meio a fortes ataques russos registrados na capital ucraniana Kiev e na cidade de Kharkiv, a segunda maior do país, foi retomada nesta terça-feira a reunião emergencial da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. Em seu segundo dia, o encontro discute possíveis punições contra a Rússia pela invasão e bombardeios à Ucrânia. Dos 110 países inscritos para discursar, 45 se manifestaram nesta segunda-feira. Hoje, a reunião recomeçou com o posicionamento do representante do Paraguai. Uma das falas mais aguardadas é a da embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield. Apesar da pressa da Ucrânia, o voto dos países na Assembleia Geral deve acontecer somente na quarta-feira, após os discursos de todos os países membros. O objetivo da sessão é que os 193 membros da ONU se posicionem sobre a guerra que eclodiu devido à invasão russa à Ucrânia e sobre a violação da Carta das Nações Unidas. A ONU teme que a ofensiva russa cause a maior crise de refugiados da Europa neste século, já que milhares de pessoas de várias nacionalidades que vivem na Ucrânia, incluindo brasileiros, estão se deslocando em direção a países vizinhos. A Microsoft é mais uma das grandes corporações do setor de tecnologia a tomar medidas contra a invasão da Ucrânia. A companhia detectou ataques cibernéticos contra a infraestrutura tecnológica ucraniana na quinta-feira, dia 24 de fevereiro, horas antes do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenar a invasão do país. A companhia tem o governo da Ucrânia como cliente e afirmou que vem acompanhando a situação de perto no país. A Microsoft classificou a ação dos russos como trágica, ilegal e injustificada. Um comunicado da empresa informou que vários alvos ucranianos foram atacados, incluindo instituições e fabricantes militares e várias outras agências governamentais. As informações a respeito dessas ameaças digitais estão sendo compartilhadas com autoridades da OTAN e do governo dos Estados Unidos, de acordo com a companhia. Além de iniciativas para defender a Ucrânia contra cyberataques, a Microsoft diz que está atuando em outras frentes, como combate a campanhas de desinformação patrocinadas pelos russos e suporte humanitário aos ucranianos. Em decisão parecida com a de outras empresas do ramo tecnológico, como YouTube e Meta, dona do Facebook, a Microsoft anunciou que seu aplicativo agregador de notícias, Microsoft Start, não vai exibir conteúdo das redes Russia Today e Sputnik, 2 veículos financiados pelo governo russo. A decisão também bloqueia essas informações no portal msn.com, que pertence à marca.
A Microsoft também vai remover o aplicativo da Russia Today de sua loja no Windows e diminuir a classificação dos 2 veículos de comunicação russos em seu buscador Bing. Anúncios vindos da mídia estatal da Rússia também estão banidos do serviço de publicidade da companhia americana. O ministro da Economia, Paulo Guedes, viajou para os Estados Unidos, onde se reúne até quinta-feira com investidores. Ontem, Guedes concedeu uma entrevista à TV americana e afirmou que o Brasil deverá ter uma inflação menor que a dos Estados Unidos neste ano, algo em torno de 5%. Sobre a invasão na Ucrânia, Guedes disse que o Brasil condena a ação militar russa e espera uma solução rápida e pacífica para o conflito. O ministro reforçou que, enquanto a economia mundial já estava desacelerando quando a pandemia de Covid-19 chegou, o Brasil estava na direção oposta. Guedes disse que está muito confiante que o Brasil está fora da sincronia da economia global. E você vai ver ainda nesta edição o drama dos jogadores brasileiros e suas famílias para saírem da Ucrânia. E ainda o aniversário de 457 anos do Rio de Janeiro, uma das cidades mais procuradas por turistas no mundo por suas belezas naturais. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, deixará o governo Bolsonaro neste mês de março para disputar as eleições deste ano. Ele tentará uma vaga de deputado federal por São Paulo pelo PL. A informação foi confirmada com o ministro e assessores que o acompanham em uma viagem à Espanha. Pelo menos 10 ministros devem deixar os cargos para buscar um cargo eletivo em outubro. Entre eles, Tarcísio Gomes de Freitas, que deve disputar o governo de São Paulo, e a ministra Damares Alves, que deve tentar o Senado por São Paulo ou Amapá. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que as contas de luz para beneficiários da tarifa social de energia elétrica seguem em bandeira verde em março. Os demais consumidores continuarão a pagar a conta com o acréscimo da bandeira escassez hídrica. A cada 100 kWh consumidos, serão acrescentados R$ 14,20 ao valor final da conta de luz. São beneficiários da tarifa social as famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único ou que tenham entre seus membros pessoas que recebam o benefício de prestação continuada. O governo federal informou que cerca de 24 milhões de famílias estão nessas condições. A tarifa social prevê um desconto de 10% a 65% na conta de luz, de acordo com o consumo mensal de cada família. O maior abatimento de valor é para quem consome até 30 kWh. De 31 a 100 kWh, o desconto é de 40% e de 10% para quem utiliza de 101 a 220 kWh de energia. Esses beneficiários também pagam os adicionais previstos nas bandeiras tarifárias, exceto a bandeira crise hídrica. A taxa com acréscimo é divulgada mensalmente. As tarifas sociais seguem os mesmos percentuais de descontos estabelecidos por faixa de consumo. Moradores de áreas não conectadas ao Sistema Interligado Nacional não pagam bandeira tarifária. Esse é o caso dos consumidores que vivem no estado de Roraima. O Ministério de Minas e Energia informou que a tarifa extra segue até o próximo mês, mas que a expectativa é de que o quadro não se repita em 2022. O ministro Bento Albuquerque afirmou que a expectativa do governo é de que no fim do período úmido, que acontece entre março e abril, o cenário esteja melhor. No Rio de Janeiro, as chuvas e os deslizamentos registrados em Petrópolis no dia 15 de fevereiro resultaram em ao menos 231 mortes, de acordo com a Defesa Civil Nacional. As buscas por 5 desaparecidos seguem em andamento, embora os trabalhos tenham sido encerrados no Morro da Oficina. A tragédia superou o número de vítimas fatais de 1988, quando foram registrados 171 mortos, segundo dados da Defesa Civil da cidade.
Agora, em 2022, mais de 40 mortos eram menores de idade. O balanço mais recente revela que 876 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Pelo menos 24 pessoas foram resgatadas com vida, além de cerca de 300 animais domésticos. E hoje é celebrado o aniversário da Cidade Maravilhosa. O Rio de Janeiro completa 457 anos de fundação. As belezas naturais fazem a capital ser muito procurada por turistas do mundo todo. Uma das mais belas cidades do mundo, Rio de Janeiro é conhecido por suas paisagens naturais e pelo caloroso povo carioca. A capital fluminense foi fundada em 1º de março de 1565 pelo capitão português Estácio de Sá. O setor de turismo aproveita a data em que comemora mais um aniversário para marcar a retomada das atividades de visitação e hospedagem na região depois de 2 anos de perdas provocadas pela pandemia da Covid-19. As apostas são para a breve recuperação do setor, alavancando os eventos presenciais e a movimentação na cidade. Cerca de 100 festivais e congressos já foram confirmados para 2022, gerando receita de mais de 500 milhões de dólares. Restaurantes, hotéis, atrações e serviços turísticos se adaptaram aos protocolos sanitários e, aliados à vacinação, prometem oferecer uma experiência segura aos visitantes. Além da beleza natural que encanta os turistas, a Cidade Maravilhosa tem muitas atrações e opções culturais para serem exploradas pelos visitantes de todo o mundo. O Itamaraty afirmou que cerca de 100 brasileiros ainda permanecem em solo ucraniano, entre eles outros jogadores de futebol que tentam sair do país. Nossa reportagem acompanhou o drama de algumas dessas pessoas que tentam fugir da guerra. Na estação de trem de Kiev, o estudante Davi Abugarbil registra mais uma tentativa frustrada de deixar a Ucrânia. Olha isso, ó, ninguém entra, todo mundo, já acabou a vaga, só entra criança com família e a gente está aqui, ó, não vai entrar. Ele está no país junto com outros 2 brasileiros, os jogadores de futsal Matheus Ramires e Jonathan Santiago. O trio está hospedado nesse hotel, que conta com um bunker. Davi conversou com a nossa reportagem, contou as dificuldades que o grupo tem enfrentado para fugir da guerra. Bom, voltamos na estaca zero, né? Decepcionados, né? Porque o que acontece? Na parte da manhã e ontem à noite recebemos a informação que a embaixada nos ia ajudar lá na estação de trem, porém tínhamos que chegar. Bom, fizemos nossa parte, chegamos lá, demos um jeito, saímos a pé, fomos tranquilos, isso normal, sem problema, já que hoje a rua estava tranquila, né? Pós-toque de recolher. Chegamos lá, o que acontece? Filas enormes, muita gente, impossível pegar um trem, impossível. Por quê? Primeiramente, não tem mais passagens, parece que eles venderam umas passagens avulsas, mas não tem mais. Ou seja, quem comprou a passagem tem o direito na prioridade. E quando a gente vai entrar, como somos nós 3, eles não priorizam nós, eles priorizam mulheres e crianças. Ou seja, a gente está entrando, chega a polícia, sai empurrando, nem sei se é polícia, exército com armamento, sai empurrando todo mundo, brigando, não é para entrar mais, não é para entrar mais. E voltamos, estaca zero, tentamos 3 vezes, 3 trens, 2 para Ivano-Frankivsk e 1 para Lviv, e não deu nenhum certo. O hotel é o mesmo onde estavam na semana passada os jogadores brasileiros que atuam no Shakhtar Donetsk e no Dínamo de Kiev. Os atletas e os familiares conseguiram deixar a Ucrânia no último sábado, em uma operação que contou com o apoio da UEFA, a Federação Europeia de Futebol. E a polêmica da história é que o trio afirma ter sido deixado para trás pelos compatriotas. Eles contam que ficaram quase todo o tempo juntos, mas no momento em que os jogadores foram avisados que deveriam deixar o hotel, eles haviam deixado o bunker e ido até o quarto para tomar um banho. Nesse momento, os atletas, esposas e filhos teriam ido embora sem avisar.
A gente chegou aqui, a gente às vezes dava uma saída na rua de 10 minutos para fazer uma caminhada, a gente está num hotel e a gente fica às vezes no bunker do hotel embaixo. Não escuta nada. E a gente não escuta nada, a gente subia, ia tomar um banho, descia. Hoje, depois do almoço, do horário do almoço, que foi acho que se não me engano às 13h30 por aí, a gente decidiu, os 4, a gente tá junto aqui, decidiu subir. A gente decidiu subir no quarto para tomar um banho, para descansar um pouco, não tava tocando nenhuma sirene, não tinha nenhuma bomba, só para passar um tempo lá, deitar numa cama, assim e tal. Né? Quando a gente foi umas 16h30 por aí, um amigo meu mandou mensagem, uma foto, vocês não estão no trem com eles? Eu olhei, eu tomei um susto. Descemos aqui, não tinha mais ninguém. A mulher do jogador Michael, um dos brasileiros que fazia parte do grupo, contestou a versão do trio em uma rede social. Nem crianças tomavam banho, ninguém subia. E estava com sirene tocando e ninguém podia se retirar de onde estávamos. Assim, a gente tinha que deixar criança esperando e ir atrás dos caras que nem falaram onde iam. Sabendo que desde ontem tínhamos uma chance de sair a qualquer momento, saímos em 5 minutos. Já para esse outro grupo de brasileiros, as dificuldades serviram para deixá-los ainda mais unidos. Eles também são jogadores de futebol de um time da Ucrânia e tentam atravessar a fronteira para entrar na Polônia. Fala galera, aqui é o Guilherme, tudo bem? Estamos aqui na Ucrânia, numa cidade de Zaporizhia, somos jogadores do Zorya. Estamos aqui, rapaziada, passando por uma situação muito difícil e pedimos muita ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo. Queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis com esse vídeo, que todos vocês possam compartilhar e chegar no Brasil aí, para que o governo brasileiro possa nos ajudar nesse momento tão difícil. E temos as situações que as fronteiras já estão fechadas e os espaços aéreos já não estão operando mais, e peço a ajuda de vocês que compartilhem esse vídeo aí para que possa chegar nas autoridades brasileiras e na embaixada da Ucrânia também. Olha, a Patrícia é mãe do Christian, um dos jogadores que faz parte desse grupo. Ela tem mantido contato com o filho quase todos os dias e diz que eles nunca se separam. O bonito deles lá é que eles estão em 5, com a esposa de um dos jogadores e o menino. Não desgruda assim mais do outro, sabe? Eles só veem se vier eles 5, porque um é a família do outro lá agora, né? A estimativa é que cerca de 100 brasileiros ainda permaneçam na Ucrânia. A Embaixada Brasileira em Kiev divulgou uma nota na qual informa que segue buscando alternativas para a retirada dessas pessoas. Mas a Patrícia só vai ficar tranquila quando ver o filho no Brasil. Uma ansiedade tão grande que não caberia em um estádio de futebol. A gente brinca com ele porque o primeiro gol que ele fez como profissional, nossa, fui parar no hospital, na verdade. Uma emoção tão grande, tu vê uma torcida inteira, né, comemorando e ele apontando para mim e pro pai dele que estava lá. Fazia um tempo que a gente não via ele. Agora vai ser muito mais do que um gol, é que nem se fosse nascer de novo, praticamente isso. E olha só, Christian Dalbello e outros 2 jogadores tentavam atravessar a fronteira desde sábado, mas haviam sido impedidos por militares e conseguiram chegar à Polônia nesta terça-feira. Em mensagem publicada nas redes sociais na manhã desta terça, Christian escreveu: dia 1º de março ficará marcado em nossas vidas. Conseguimos atravessar para a Polônia, graças a Deus estamos todos bem. Deus honrou seu nome mais uma vez. Glória a Deus. Vamos para casa, nos esperem família, estamos chegando. Estamos, claro, na torcida para que todos os brasileiros consigam chegar aqui ao Brasil. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.